Bom dia, galera, tudo bem? Bom, gente, finalmente chegamos aí à última semana do nosso curso, com muito esforço, né? Para o pessoal que resistiu até agora, queria agradecer aí a paciência, né? Um ensino muito diferente do que a gente está acostumado, tanto para vocês quanto para a gente aqui que está desse outro lado, tentando trazer um conteúdo e de uma maneira mais fácil, talvez, mas mesmo assim uma disciplina complicada como essa, às vezes fica bem difícil, mas assim, eu tô bem satisfeito com o resultado de vocês aí nos exercícios, com a resposta que vocês têm dado. É, ainda faltam dois conteúdos, né, pra gente conversar. Como eu havia falado na semana passada, a gente tem que falar de programação dinâmica e da teoria de complexidade computacional. E como essa é a última semana, o semestre termina efetivamente dia 16, eu preferi juntar os dois conteúdos num só. Eu fiz uma revisão, vai ser uma questão um pouco mais resumida, né? É, o foco mais é para vocês terem esse conhecimento, então essa aula é para a galera que quer continuar se aprofundando, eu acho muito bacana vocês principalmente pegar a parte aí da teoria de complexidade computacional, que é um dos propósitos nossos aí como disciplina de projeto e análise, apesar disso daqui também ser reforçado em outras disciplinas que vocês vão ter aí pela frente, né? Já queria já de cara deixar claro que nós não teremos exercícios essa semana, então o foco é mais a questão do conteúdo para ter a cobertura mesmo e a gente cumprir todo o nosso planejamento. Eu vou liberar um exercício para vocês até a data do dia 15 de outubro, que é para vocês entregarem trabalhos que ainda não conseguiram fazer dentro do prazo. E eu vou considerar isso até o dia 15, vocês entregam nessa nova atividade. E aí, isso daí é uma forma aí de ajudar, talvez por uma questão de quantidade de coisas que vocês foram tendo, né? Então vai ser só isso, a gente não vai ter exercício de programação dinâmica e complexidade computacional. Tinha programado, é claro, mas acabei tirando, né? E inclusive eu estou liberando essa aula mais cedo exatamente por isso, né? Porque como a gente não tem esse conteúdo e tal, eu quero que vocês já tenham tranquilidade aí para ir fechando as coisas. E na semana que vem a gente faz o nosso último plantão, terça-feira, e eu já devo soltar as notas na própria quinta ou sexta-feira aí, né? Por conta dessa última atividade que a gente tem. Vou tentar fazer uma aula um pouco mais leve, apesar da questão de teoria computacional ser uma questão mais amarrada, mais complicada. Mas vamos tentar passar mais rápido em algumas questões aqui, né? Então, o nosso sumário é um sumário grande, porque a gente consolidou dois assuntos. Deixar claro que essa primeira parte aqui, ó, a gente vai revisar o conteúdo, né? Vai falar o que é essa questão de programação dinâmica, vai ver as duas abordagens que tem, top-down e bottom-up. A gente vai ver o problema de Fibonacci resolvido por programação dinâmica e o problema da mochila 01. O que eu reduzi da programação dinâmica foram outros dois problemas que a gente viria aqui, mas que a gente vai ter a oportunidade de ver lá na frente. E da teoria de complexidade computacional, a gente vai ver sobre isso, a máquina de Turing, os tipos de problema, e um pouco mais rápido a resolução de problema, teorema de Cook, né, porque também é uma questão que a gente vai ver numa outra disciplina. E a gente encerra aí o curso com algumas discussões, né? Bom, em relação a uma recapitulação aí, uma revisão, o backtracking nós já conversamos, né? Ela é uma técnica aí que busca todas as soluções possíveis e seleciona melhor. Então, ela tem corretude, só que ela é inviável para problemas muito grandes, porque buscar todas as possíveis e escolher a melhor, se a gente tem muitas escolhas, para um problema grande ela fica inviável, né? Os algoritmos gulosos, a gente viu na semana passada, principalmente as aplicações em cima de grafos, né? E do problema do troco da moeda, eles tomam sempre a melhor decisão a cada instante, acreditando que o global seria melhor. Não é possível provar uma corretude e eles falam em obter essa solução ótima em alguns casos, então não é possível aplicar para todos os problemas. No divisão e conquista,
que ele divide o problema original, né, em subproblemas menores e mais fáceis de serem resolvidos. A gente resolve cada um separado e combina para ter a sua solução final. Já a programação dinâmica, pegando aqui a definição do Vanberry, ele fala assim que ele é um nome, né, que a gente utiliza aí para recursão com tabela. Ao invés da gente resolver problemas recursivamente, a gente vai resolver eles sequencialmente e armazenar suas soluções na tabela. Então perceba que a gente tem a tabela, a gente tem a memória, né? A gente tem algum lugar que a gente vai guardar o que já foi resolvido. Então a dica aí é resolver esses problemas na ordem correta. Então, se a solução de um determinado problema ela for necessária, a gente vai ter ela disponível lá naquela tabela. A programação dinâmica, ela particularmente, ela é útil, né, para problemas que tem aí, que a estratégia de divisão e conquista aparece para lidar com um número exponencial de problemas. Então, essa é a característica. O Fibonacci tem essa característica, né? Só que realmente não são tantos problemas que acontecem dessa forma. Nesse caso, o que faz sentido, né? A gente computar cada solução que apareceu pela primeira vez e armazená-las na tabela para consumi-las no futuro, ao invés de sempre estar recalculando cada vez que um problema aparece, mesmo ele tenha sido repetido. Então vamos colocar nome aos bois aqui, né? A palavra programação do termo, ela não tem a ver com programação de computadores, ela tem a ver com planejamento, essa questão de ter a memória, né? Então, construir uma tabela que armazena a resposta das soluções dos problemas. E talvez ele é um dos paradigmas mais desafiantes, né? Porque a gente conseguir enxergar esse bom uso dessa memória pode ser difícil, né? Em alguns casos parece até mágica, só que a gente vai ver que não é, né? Na hora que a gente começa a estudar vários problemas, isso começa a ficar bem claro, né, para nós. É claro que precisamos ter o conhecimento de tudo que a gente viu até agora aí para conseguir trabalhar com a programação dinâmica, e a questão de recorrência e recursão também fica claro aqui. Como característica, né, da programação dinâmica, a gente quase sempre tem algoritmos recursivos, parecidos aí com a divisão em conquista e algoritmos gulosos. E um possível defeito, né, na busca recursiva é a computação redundante que a gente tem de subproblemas e essa exploração de espaço. Então a programação dinâmica ela ajuda a gente a evitar esse tipo de coisa. De que forma? Armazenando um problema resolvido numa tabela, e ao invés de a gente computar ele depois, a gente simplesmente faz uma consulta ali. De certa forma está resolvendo um problema que o backtracking nos traz, né? O backtracking não foi uma técnica que a gente sentou e estudou efetivamente, porque ela é isso, né? Todas as tentativas escolhe a melhor. Mas ela é uma técnica que existe, enfim. Ainda como característica, então à medida que nós vamos resolvendo aí cada um dos subproblemas, a gente armazena os seus respectivos resultados parciais. Para cada subproblema inédito, a gente resolve e armazena, e para cada subproblema repetido, a gente consulta o resultado. Então essa é a ideia, basicamente essa é a ideia aí da programação dinâmica. É claro que a gente tem que garantir que essa questão da recursividade, se aparecer num algoritmo, ele continua funcionando, né? Ele continua correto. E tendo essas soluções mantidas numa tabela, né? Dessa forma a gente consegue consultar qual que é o subproblema encontrado. As duas abordagens que a gente tem, que é a top-down e a bottom-up. A top-down, o problema que a gente tem originalmente, ele vai sendo decomposto em subproblemas que vão sendo resolvidos recursivamente, combinados, até que se obtenha uma solução. Top-down. As entradas da tabela elas vão sendo preenchidas de acordo com a necessidade. Então você foi resolvendo, encontrou uma solução, preenche a tabela. E assim vai indo. Note então que pode ser que a gente não resolva todos os subproblemas. Então a tabela ela não vai ser preenchida para todos os casos. Já para a estratégia bottom-up,
geralmente a gente não utiliza recursão. Vai ficar muito claro que eu vou mostrar para vocês o Fibonacci, tanto em top-down quanto em bottom-up, e a gente vai perceber essa diferença, né? Então o bottom-up ele não tem recursividade. Os subproblemas, então, eles vão sendo resolvidos e combinados sucessivamente, até que a gente tenha a construção do problema original. Então as entradas elas vão ser preenchidas em ordem e ela é totalmente preenchida. Então essa é a principal diferença de uma estratégia para outra aí. Então aqui, ó, o Fibonacci. O que é a ideia do Fibonacci, né? O Fibonacci de 0 é 0, o Fibonacci de 1 é 1. O Fibonacci de qualquer número maior do que 1 vai ser sempre o Fibonacci do seu anterior, mais o Fibonacci de dois anteriores, né? Então aqui a gente tem sempre aquela tabela que ilustra, né? 0 e 1 repete, o 2 a gente soma o Fibonacci dos dois anteriores, 0 mais 1, 1. Do 3, soma dos dois anteriores, 1 mais 1, 2. Do 4, soma dos dois anteriores, 2 mais 1, 3. Do 5, 3 mais 2, 5, e assim vai indo, né? Esse aqui é um algoritmo que nós já estudamos, talvez na primeira ou segunda aula desse curso. É um algoritmo recursivo para Fibonacci. Inclusive nós percebemos que ele, apesar de ter a recursividade, ele não usa aí a questão da divisão e conquista, né? Então, se o número for menor ou igual a 1, a gente vai devolver o valor de 1, né? Então aqui pensando o valor de n. Então aqui a gente está pensando para esses dois casos. Caso contrário, a gente vai calcular um valor de A, que é um Fibonacci recursivo de n-1, um valor de B, que é o Fibonacci recursivo de n-2, chamando a função recursiva, e devolve um mais o outro, né? Isso aqui nos traz um problema, né? A gente fez um estudo de complexidade, ele se aproxima de exponencial. Na verdade, ele é exponencial, só que ele segue aquele número áureo, não, né? É 0,7, não é um número inteiro, efetivamente, para fechar o exponencial. Mas a ideia desse problema é que o algoritmo resolve subproblemas muitas vezes, né? Percebe? Olha, ó, o Fibonacci de 4 ele é calculado aqui, aqui. O Fibonacci de 3 é calculado aqui, aqui e aqui. O Fibonacci de 2 é calculado aqui, aqui, aqui. Então, assim, o subproblema ele é resolvido várias vezes ali, né? Então, a gente está desperdiçando recurso. Então, usando a programação dinâmica, a gente pode fazer uma estratégia bottom-up. Ou seja, tentar resolver todos os casos, em que a gente vai ter que usar uma tabela de memória. No nosso caso, a gente está usando um array F. Então, a função a gente vai definir que a primeira e a segunda posição, então cada índice do nosso array, ele vai ser o Fibonacci. O Fibonacci de 0 é 0, o Fibonacci de 1 é 1. Agora, do I2 até o N que a gente quer calcular, a gente vai preenchendo a nossa tabela sempre somando os dois anteriores que a gente acabou de colocar. Isso daqui nitidamente ele é linear, né? Ele é n menos 1, que no final das contas o t de n dele vai ficar n, é O de n. Então percebe que é muito melhor que o exponencial que a gente tinha visto. Esse algoritmo, inclusive, vocês já devem ter lidado com eles em algum lugar. Eu já mostrei ele para vocês no curso. E ele usa a programação dinâmica, ele usa uma tabela auxiliar para guardar o resultado de subproblemas conforme a gente for calculando, né, que é o que está acontecendo aqui. Agora a estratégia do top-down é uma estratégia que usa recursividade. A gente vai fazer aqui um for, né, que vai de 0 até n, colocando menos 1 em todos os elementos da minha tabela de Fibonacci como uma variável de controle, e vamos chamar um método recursivo. Se o Fibonacci do número que a gente está passando for maior do que 0, então a gente já sabe que está na hora de retornar o valor. Então a gente devolve o valor de f de n. Caso contrário, se ele for menor do que 1, ou seja, né, for o valor que a gente acabou de zerar ali, a gente vai colocar que o f de n é o valor de n. Caso contrário, a gente chama recursivamente fazendo o Fibonacci do n-1 e o n-2. Dessa forma, a gente melhorou aquele algoritmo recursivo e ele não está recalculando valores de Fibonacci que ele já tinha calculado, porque a gente está usando essa variável de controle aqui para evitar com que isso aconteça, né? Então, mais uma vez, a gente melhorou o Fibonacci, a gente usou a programação dinâmica, porque a gente, assim que calcula um valor do subproblema, a gente armazena ele na tabela, né? Então, a gente pode perceber que a estratégia top-down
ela utiliza essa questão de memorizar, né? Ela registra valor para buscar eles posteriormente. O bottom-up já depende aí do tamanho do problema, né? A gente tem que ter uma noção dessa ordem, né, do problema. Porque a gente vai resolver todos os subproblemas até que a gente tenha a resolução do nosso problema original. As duas abordagens elas funcionam muito bem, elas geralmente têm o mesmo comportamento assintótico, exceto em algumas situações que o top-down a gente não consegue examinar, a gente não precisa examinar todos os nossos subproblemas recursivamente. Então, às vezes o top-down vai até uma questão melhor, inclusive de espaço, né, pensando aí no armazenamento. Agora vendo um outro problema muito legal, é o problema da mochila 01, né? Que é knapsack problem aqui, sei lá como é que fala esse trem, acho que é isso. É um problema muito tradicional, procurem por esse termo na hora que vocês forem procurar na literatura. Qual que é a ideia do problema? Vamos supor que a gente tem uma mochila que tem uma capacidade, W, um número inteiro, né? Vamos trabalhar com números inteiros. E a gente tem N itens que são diferentes, são únicos, que a gente vai enumerar eles de itens de 0 até n-1, tá? Só para facilitar aqui no problema. Cada um desses itens tem um peso, WI, que é inteiro, e tem um custo, então valor. A gente quer determinar quais itens a gente consegue colocar na mochila, de tal forma que a gente vai estar levando mais itens na mochila, com custo maior, né? A gente quer maximizar o valor transportado, respeitando, é claro, sempre a capacidade. E para cada item a gente deve escolher se ele vai estar ou não na nossa solução. Por isso, 0 ou 1. Porque tem também o problema da mochila fracionária, que a gente pode pegar a quantidade que a gente tem de um item e particionar, né, o seu custo. Bom, um exemplo aqui, ó, vamos supor que a gente tem uma mochila que o peso dela, né, a capacidade dela é 10. Nós temos 4 itens. O primeiro item tem peso aqui, né, 8, o segundo 1, o terceiro 5, o quarto 4. E aí os custos deles são esses, respectivamente. Então o item que tem peso 8, ele tem um custo 5.500. O que tem peso 1 tem custo 1.000, e assim vai indo, né? A ideia então é, quais itens eu tenho que selecionar para levar para maximizar esse valor transportado, esse custo? Eu poderia pegar, por exemplo, aqui o primeiro e o segundo, não caberia nem o terceiro e o quarto, porque a soma do primeiro e do segundo dá 9. Se eu somar qualquer um desses dois, vai ser maior do que 10. Mas vamos ver, o primeiro e o segundo já dá 1.500, é um bom número. Será que a gente consegue algum número maior do que esse? Se a gente pegar, olha só, tem aqui ó, 1, 5 e 4. A soma desses três, do item 2, 3 e 4, dá exatamente 10. E somando esses pesos dá 1.510. Então essa é a nossa solução. Então isso aqui foi só para ilustrar o que significa o problema. Agora a ideia é de que forma a gente vai resolver isso. Eu consigo pensar em algumas soluções aí, principalmente tentando fazer a análise combinatória de todos os itens e depois encontrar o maior, talvez usando a estratégia do backtracking, que vai dar algo aí exponencial. Mas se a gente usar a programação dinâmica, será que não vai melhorar isso? Não, é o que eu acabei de falar. Existem 2 elevado a n possíveis subconjuntos de itens, né? Então o algoritmo na força bruta ele é impraticável, a gente não consegue resolver em tempo polinomial. Como ele é um problema de otimização, que a gente quer maximizar, minimizar, a gente tem que analisar a questão da estrutura dele. E pensando em estrutura, a nossa solução é composta por exatamente essas duas questões, olha só. Se o item n estiver na solução, a gente não sabe qual é, mas se ele estiver na solução, o valor dessa solução será o custo de n mais o valor da melhor solução que a gente tem até então, cuja capacidade vai ser a capacidade da mochila menos a capacidade do valor n que a gente acabou do item n que a gente acabou de selecionar, considerando só os n-1 primeiros itens. Isso faz todo sentido, né? Agora, se o item n não estiver na solução, o valor ótimo ele vai ser dado pela melhor solução do problema com capacidade W,
considerando-se só os n primeiros itens, o n-1 primeiros itens, né? A gente vai analisar o item, vai ver, e aí a gente tem essas duas situações. Se o item que eu escolhi, ele cabe, né, a sua capacidade, cabe na capacidade da mochila, a solução ótima vai ser ele mais a melhor solução, considerando os n-1 primeiros itens. Caso não cabe, só vai ser a melhor solução dos n-1 primeiros itens. Concorda, né? Faz sentido. Então a gente vai trabalhar com uma matriz, né? Com a ideia aí de armazenamento de memória. Ela é uma matriz K por D, né? E na posição exata, KD é a posição da matriz que é a última, mais à direita e mais embaixo, que vai ter o valor ótimo do problema da mochila, em que o D significa a capacidade da mochila, né? E o K é a quantidade de itens, tudo bem? Então assim, aqui eu escrevi até uma forma aqui de tentar representar a recorrência para o problema, mas vai ficar, eu acho que mais claro na hora que eu ilustrar o exemplo, né? Mas assim, se a gente for trabalhar com a matriz, tem que ficar claro para nós que, então aqui ó, vamos colocar assim, as colunas é a capacidade, vai ter quantas colunas a nossa matriz? A capacidade da mochila. E vai ter quantas linhas a nossa matriz? A quantidade de itens. Em cada linha, a gente vai analisar se o item ele consegue ser incluso naquela capacidade da mochila ou não. E aí a gente faz aquela analogia de que se ele conseguir ser incluso, a solução vai ser essa solução mais a melhor solução do que a gente tem até agora. Caso contrário, vai ser apenas a melhor solução do que a gente tem até agora, que é o que eu estou tentando representar aqui. Com esse Z, olha só, o ZK-1D é a melhor solução que a gente tem de capacidade dos n-1 itens, caso o peso que a gente está analisando, ele não cabe na mochila, ele é maior do que a nossa capacidade. Caso contrário, a gente faz aquela análise máxima, né? Só que eu acho que vale destacar que a gente, na verdade, tem peso, tem capacidade a partir de 1, e tem mais do que um item. Então, pensando computacionalmente, a primeira linha, a primeira coluna, ela tem que ser zerada, né? Que é o que eu estou falando aqui, ó. O Z0D tem que ser tudo zero, e o ZK0 tem que ser tudo zero. Então, aqui tudo zero e tudo zero, né? E aí, depois, a gente simplesmente aplica essa recorrência. Então, a partir disso, a gente consegue escrever o nosso algoritmo. Perceba que a gente está zerando aqui. E a partir do primeiro item, a gente vai fazer a análise exatamente da recorrência que a gente acabou de fazer, de analisar. E no final, a gente vai devolver o último item. Então, a resposta vai estar sempre no item mais à direita aqui e mais abaixo. Vai ficar claro, quer ver? Ó? Vamos supor, então, que nós temos uma mochila de capacidade 7. Então, em quantidade de coluna, a gente começa de 0 e vai até 7. E nós temos, então, 4 itens, que tem esses custos e esses pesos. Então, nossa mochila vai de 0 até 4. Muito bem. Como não existe item 0 e como não existe capacidade 0, nós vamos zerar tanto a linha quanto a coluna. A gente começa daqui. E como que a gente analisa? Dessa forma, ó. O item 1, que tem custo 10, ele cabe na mochila. Se a mochila tiver capacidade 1, cabe. Então, a melhor solução aqui é 10. O item 1, com capacidade 2 da mochila, cabe? Cabe, porque o item 1... Ó, desculpa, ó, na verdade, o item 1... Vamos de novo. O item 1, ele tem custo, ele tem peso 2. Tem peso 2. Então, se a gente estiver aqui analisando o item 1 com um custo, com uma disponibilidade da mochila de 1, ele não cabe. Então, aqui é 0. Mas já com 2, ele cabe. Então, aqui a gente já pode começar a incluir a nossa mochila a partir do 2. Então, aqui a gente já pode colocar o custo 10. O item 1, que tem custo 2, já cabe na mochila 3? Cabe. Na verdade, ele cabe agora a partir de qualquer custo, qualquer peso que a gente tiver na mochila. Porque é maior do que 2, maior ou igual a 2, ele cabe. Se ele cabe, a gente teria que analisar a melhor solução que a gente tem comparado com ele. Como antes está tudo zerado, então a melhor solução aqui para todos é 10, a partir deste primeiro, né? Vamos fazer para o segundo. O item 2, que tem custo 1, ele cabe se a mochila tivesse espaço de 1? Cabe. Então, o item 2, a gente já pode colocar que aqui ele tem uma capacidade 7.
O item 2, ele cabe na mochila com capacidade 2? Cabe. Mas qual que é o maior? Colocar o item 2 com 7 ou colocar a melhor solução que a gente tinha, que era com a solução anterior, que já cabia a partir daqui, ó, só a gente analisar em cima. Por isso esse desenho aqui para cima, ó. Então, vamos voltar. O item 2, ele cabe na mochila com capacidade 2? Cabe, porque ele tem custo, ele tem aqui um peso, né? 1. Mas a melhor solução é usar o item 1, que tem peso 2. Então aqui, na verdade, ele vira 10. Ao invés de a gente colocar o item 2, a gente coloca o item 1. Agora, no item 3... O item 3... No item 3, não. Com peso 3. O item 2, ele cabe? Ele cabe, porque ele tem custo 1. E qual que é a melhor solução que a gente tem com a diferença de peso? Com a diferença de peso não é 2? É. Com a diferença de peso sendo 2, eu tenho uma solução 10. Então eu posso somar os dois. Então, na verdade, aqui a gente já vai ter tanto 10 mais o 7, que seria o 17. E a partir daqui, como a gente não está analisando os outros itens, todos eles vão ser 17. Eu vou deixar o próximo aberto para ficar claro a análise que a gente vai estar fazendo, tá? Então vamos lá, ó. O item 3 com peso 1. O item 3 tem peso 6, tá vendo? Então o item 3, ele cabe, se a mochila tivesse capacidade 1? Ele não cabe. Qual que é a nossa melhor solução até agora para peso 1? É o 7, então a gente mantém o 7 aqui. Esse item 3, que tem peso 6, cabe aqui? Não, ele só vai caber a partir do 6 para a gente analisar. Então, na verdade, a melhor solução que eu tenho aqui no 2 é usar a solução que eu tinha anterior, que é 10. A melhor solução do 3 é usar a solução que eu tinha anterior, que é 17. No 4 também, no 5 também. No 6 já cabe o nosso item 3, que tem um custo 25. Então, no item 6 vai ser 25 e como não sobra nenhum outro peso, vai ser simplesmente 25. No item 7, cabe... No item 7 não, no custo, num peso 7, que é o nosso peso máximo, né, que é o que a gente tem, cabe o nosso item 3? Cabe, porque vai ser 7 menos 6, sobra inclusive 1. Então, o 25 a gente consegue colocar aí, colocar 1. E com o 1, qual que é a melhor solução que a gente tem? É o 7. Então a gente pode somar o 25 que a gente já tinha, mais o 7, por isso que vai dar 32. Legal pra caramba, né? Mas tá vendo que, por isso que parece mágica, a gente tem que saber pensar muito bem aí como usar a programação dinâmica. E vamos analisar aqui o último caso, ó. O último caso, vamos fazer de cabeça. O último caso, nós temos aqui um item com peso 5. Então ele só vai mudar a nossa ideia a partir daqui. Então, daqui até o 4... todos eles vão ser a melhor solução do que a gente tinha. Então vai ser 7, 10, 17, 17. Com o 5, usar o item que a gente tem é válido? É válido. Então a gente vai usar aqui e ele é a melhor solução que a gente vai ter aqui em relação ao anterior. Então ele vai ser 24. Com o 6, se a gente usar o 24, vai sobrar 1. O 1 com 7, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 30, 31. 31 é melhor do que a solução que a gente tinha aqui com 6, então eu vou colocar o 31. E com 7, se a gente usar o item que a gente tem, que é 5, a gente vai colocar o 24. Sobra 2. Sobrando 2, a gente tem a melhor solução aqui com 10. Então a gente vai ter aqui 24 com 10, 34. Então a melhor combinação nossa é essa, é 34. E está muito claro quais são os itens que a gente selecionou, né? A gente selecionou o item 5 e o item 7. O custo 1, né? E o custo 2. Então nós selecionamos o primeiro e o quarto item, né? Bom, então aqui é dessa forma que a gente aplica e resolve o problema aí da mochila 01. Então claramente aí a complexidade, na verdade, é a construção dessa matriz, que é uma matriz N itens vezes a capacidade da mochila. Então ela não deixa de ser linear, só que ela é uma pseudo-polinomial, porque a gente depende da sua complexidade do peso da mochila ou da quantidade de itens, né? Por isso que a gente fala pseudo, porque a gente não tem exatamente uma precisão desse W, né? Esse valor de peso. Se o W for muito grande, a gente pode ser que tenha um problema muito, muito difícil de resolver. Mas é legal, né?
E o algoritmo, ele, se a gente perceber, ele não devolve ele não devolve qual é os itens selecionados, ele devolve o valor máximo, só que é possível criar um algoritmo a partir de agora linear que vai conseguir identificar qual que é esses itens, né? Mas isso daí não vem ao caso agora, né? Acho que ficou claro na hora da explicação. Então, pensando em programação dinâmica, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês aí. Meta de meia hora, tá ótimo. Agora vamos tentar usar mais meia hora aí, talvez 35 minutos, para falar de teoria da complexidade computacional, né? E a gente finalizar efetivamente o nosso curso. Deixa claro aí como aviso que esse assunto ele não está em profundidade e não é porque a gente está nessa modalidade de ensino, não. Porque isso daqui ele é apenas uma introdução para a disciplina de linguagens formais autômatas do próximo semestre que vocês vão ter com o professor Davi, né? Então eu não pretendo ser aqui completo, nem técnica, nem historicamente. Isso daí eu acredito que o Davi vai fazer com maestria, né? Bom, então sobre a teoria da complexidade computacional, passando alguns itens um pouco mais batidos, basicamente quase todos os algoritmos que a gente viu tinha tempo polinomial, ou seja, era n elevado a algum valor de k. A gente poderia pensar intuitivamente que todos os problemas podem ser resolvidos em tempo polinomial, só que isso não é verdade. A resposta é não para isso, né? Há problemas que não podem ser resolvidos pelo computador e outros que não podem ser em tempo polinomial. Geralmente a gente designa problemas resolvidos em tempo polinomial por problemas tratáveis. Então, quando o termo problema, esse aqui é um problema tratável, significa que é um problema que pode ser resolvido e pode ser resolvido em tempo polinomial. Por outro lado, quando a gente tem problemas que são resolvidos em tempo maiores do que polinomial, um exponencial, por exemplo, um fatorial, a gente denomina como problemas intratáveis ou difíceis. São termos importantes, né? Então, intratável ou difícil, que é uma solução muito grande, né? Para resolver ele é um tempo muito grande. Tratável é o que a gente consegue mensurar polinomialmente, tá? E a gente fala também que um problema é dito como indecidível, não é possível ter uma decisão sobre ele, caso a gente não consiga criar um algoritmo para ter uma solução. Existe problema para isso? Existe. Imagina o problema da parada. Vocês já devem ter visto em algum lugar. Dada uma descrição de um problema e uma entrada finita para aquele problema, a gente quer decidir, né, quer criar um algoritmo que vai falar se aquele programa vai terminar ou vai rodar indefinidamente a partir daquela entrada. Então não é possível ter uma solução para isso. Então, é um problema indecidível. Então um problema ele é considerado intratável caso não haja algoritmo que em tempo polinomial que resolva ele deterministicamente, né? Que é o que a gente acabou de falar aqui atrás, né? A questão do intratável. Então, em geral, os problemas resolvidos em tempo polinomial a gente fala que é o tratável, só que só por razões filosóficas, né? E não matemáticas. Mas, por exemplo, se a gente fosse pegar um valor de um n elevado a 100, pô, isso aqui é muito grande, né? Isso daqui é claro que ele é intratável, né? Mas são são poucos casos que entra nisso, né? Então, é por isso que a gente fala dessa questão mais filosófica, mais aí de um bom senso, né? Uma classe de problemas que a gente tem que é muito importante, que vai ficar claro daqui a pouquinho, né? Que a gente precisa inclusive definir as outras classes, mas é importante vocês saberem já dessa classe, é uma classe que chama NP completo, porque são problemas que a gente fala que tem status desconhecido. Não tem, até hoje, não se desenvolveu nenhum algoritmo em tempo polinomial para nenhum problema que é dessa classe. Tem vários problemas dessa classe. Só que também tem uma outra questão. Não se provou também a impossibilidade desse algoritmo existir. Então é um paradigma, é um problema, que é um problema real, que está valendo $1 milhão até hoje. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Que são problemas que a gente não tem resolução em tempo polinomial, mas também a gente não consegue provar que não existe algoritmo para isso. E por isso que a gente tem aquela famosa questão de o P igual a NP. P e NP são classes de problemas que eu vou formalizar daqui a pouco, mas essa situação, né, essa questão de desconhecimento que a gente tem, que nos leva a essa questão do P ser igual ou não a NP.
Então existem vários problemas NP completos, o próprio problema do caixeiro viajante, né? Que são interessantes porque se parecem muito com problemas fáceis, né? Aqui tem alguns exemplos, não vale a pena nem ficar citando eles, porque a gente não vai aprofundar nos estudos aí, né? Nossa, tá calor, hein, bicho? Pelo amor, 9 horas da manhã já deve estar uns 35 graus, queimando. Agora, então assim, ó, essa questão da computabilidade, da teoria da complexidade computacional, elas estudam, né, exatamente esses limites que a computação tem. Ou seja, quais problemas jamais poderão ser resolvidos por um computador, independente da velocidade do computador, da memória dele. Outra pergunta. Quais problemas podem ser resolvidos, mas necessita de um tempo muito grande para completar a solução e acaba sendo impraticável? Em que situações pode ser mais difícil resolver um problema do que verificar-se uma solução manualmente? Então são questões que a gente lida quando a gente começa a aprofundar. Queria deixar claro que isso daqui ele é muito assunto de um mestrado, de um doutorado. Eu tive uma matéria mesmo, eu tive uma matéria no meu mestrado que eu já tinha achado super complicada, que aprofunda exatamente essas discussões, mas tive uma matéria no doutorado que, meu Deus, eu fiquei maluco. E aquele livro da capa preta, né? Vou até colocar a foto dele mais pra frente, a gente estudou ele, e gente, a profundidade disso é muito grande, né? Talvez seja uma das áreas mais complexas que a gente tem na computação, né? Por isso que na graduação é importante a gente saber o que está rolando, ter o know-how para delimitar essas fronteiras, né? Para caminhar perto dessa fronteira, mas a profundidade ela vai muito da especificidade da sua pesquisa, da sua área técnica que você vai estar seguindo aí. Não é nível graduação, é isso que eu estou querendo dizer. Bom, dessa forma, então, fica claro que existem dois tipos de problema e a gente precisa definir esses dois tipos de problema. Tem o problema de decisão e o problema de otimização. O problema de decisão é assim, ó, ele é um tipo em que para cada resposta, né, que a gente tiver de uma instância vai ser sim ou não. É possível não, ou não é possível. Por exemplo, se eu fizer a pergunta assim, ó, tem uma lista de cidades, as distâncias entre todas essas cidades. Existe uma rota que visita todas as cidades e retorna à cidade original com a distância menor do que 500? Isso é um problema de decisão. O nosso problema tem que responder sim, existe ou não, não existe. Eu não estou pedindo qual é a rota, né? Agora, o problema de otimização é aquele problema que a gente quer determinar a melhor solução, que é maximizar ou minimizar alguma questão dentre as soluções viáveis que a gente tem. Então, a gente poderia mudar o problema anterior da seguinte forma: dadas essa mesma lista de cidades e distâncias, determine a menor rota. Perceba, a gente quer maximizar a questão do caminho, que visite todas as cidades e retorne à cidade original. Bom, uma questão sobre problemas de decisão e otimização. Geralmente os problemas de decisão não são mais difíceis que problemas de otimização. Se for difícil resolver o de decisão, também é difícil resolver o seu correspondente de otimização. Essa é uma questão que a gente começa a estudar com a NP completude. Então por isso que a NP completude, por ter essa analogia de decisão e otimização, a dificuldade de um também levar à dificuldade do outro, a gente foca nesses nossos estudos em problemas que são de decisão, para dar respostas de aceitação ou não. E isso daqui é o motivo do que a gente define aí toda uma propriedade natural de codificação para lidar com isso, que é vista na matéria lá que eu acabei de comentar com vocês do próximo semestre, que é as linguagens formais, que é a própria máquina de Turing, que eu vou falar aqui bem rapidamente e vocês vão entender talvez bem pouco, porque vai ser bem corrido. Mas é importante vocês saberem o que rola aí, né? Vocês já terem essa introdução sobre o conceito de máquina de Turing. Então, para um programa resolver um problema abstrato, a gente tem que representar as instâncias de modo que o programa entenda essas instâncias, né? Então tem que ter uma codificação, tem que ter um mapeamento desses objetos abstratos em cadeias, né? Talvez um problema a gente tenta representar lá com uma cadeia, né? Com uma string, uma cadeia binária, enfim, zeros e uns, né? E o computador é programado assim, vocês concordam? Já estão pegando a ideia, né? Então, um algoritmo ele vai resolver um problema que a gente tiver em tempo t de n
Se dado uma instância aí que tem um comprimento n de cadeia, o algoritmo gerar uma solução em tempo máximo t de n. É a mesma analogia de tudo que a gente viu quanto à complexidade. Usando esse conceito de codificação, a gente pode criar uma codificação mais geral, né, independente para problemas, que a gente vai chamar de linguagens formais. Perceba, eu estou encerrando o curso e introduzindo o próximo semestre, né? Por isso que eu falei para vocês, eu não posso deixar de passar essa aula, mesmo que a gente não tenha um viés de nota, de exercício. Né? Eu estou muito mais preocupado com o conhecimento de vocês, né? Que vocês estão buscando, do que efetivamente com relação à nota. Tá? Bom, então aí a gente começa a precisar formalizar algumas questões. Então, me permitam ser um pouco mais generalista nesse momento. E talvez a gente não entender todas as questões que aparecerem. E é a última vez que eu falo, prometo. Porque isso não é foco nosso, tá? Mas formalizando questão de linguagens, então, imagina que a gente tem um conjunto finito de símbolos. Ou seja, temos o nosso alfabeto, que é representado pelo sigma aqui, né? E o sigma asterisco é o conjunto de todas as cadeias finitas que a gente tem nesse alfabeto. Por exemplo, se eu tiver um alfabeto de zeros e uns, que é o binário, poxa vida, o computador funciona com binário, perceba essa analogia sempre. E a gente fala que a gente quer o sigma asterisco aqui, ele é composto pelo null, então o asterisco significa que o vazio faz parte, o 1 faz parte, o 0 faz parte, o 0, 0 faz parte, o 1 faz parte, todas as outras cadeias de combinações de zeros e uns também faz parte. Então um subconjunto L desse alfabeto, a gente vai chamar de linguagem daquele alfabeto. E essa linguagem ela pode aceitar uma ou outra situação. Tudo bem? Exatamente. Então, precisamos falar de aceitação ou rejeição. Então, se a gente tiver um algoritmo que a gente escrever, que vai aceitar uma cadeia que pertence àquele alfabeto, a saída desse algoritmo tem que ser 1 para ser aceitar. Caso, por outro lado, né? Se para aquela mesma cadeia do nosso alfabeto o algoritmo rejeitar, a saída tem que ser 0. Perceba, nós estamos lidando aqui com um problema de decisão. Então a complexidade, a NP-completude, a teoria da complexidade computacional lida com problemas de decisão, porque problemas de decisão, se forem difíceis de resolver, o seu problema correspondente de otimização também será difícil, né? Então a linguagem aceita por um determinado algoritmo, ela pode ser definida da seguinte forma: a linguagem é composta por todas as cadeias que pertencem a uma combinação de zeros e uns, inclusive o null, desde que a aceitação do algoritmo seja igual a 1. Tá? Bom, esqueci de fazer o efeito aqui, já joguei uma porrada de texto aqui, mas vamos com calma, né? Ainda que a linguagem L seja aceita por um algoritmo, o algoritmo não necessariamente vai rejeitar uma cadeia. Ele pode, por exemplo, entrar num loop infinito, ou parar num estado que não é de aceitação, né? Uma linguagem L, ela é decidida pelo algoritmo se toda cadeia L aceita por A e toda cadeia não pertencente a L é rejeitada por A. Então perceba, a gente só pode falar que a linguagem ela é decidida, que um algoritmo decide uma linguagem, se qualquer cadeia a gente vai ter a resposta do A igual a 1 ou A igual a 0. Se essa linguagem ela é aceita em tempo polinomial por um algoritmo, a gente pode colocar ela em ordens do tempo, representando t de n lá com a ordem n elevado a k, por exemplo. Uma linguagem ela é decidida em tempo polinomial por um algoritmo se houver uma constante, de tal forma que ela decide se aquela cadeia ela pertence ou não àquela linguagem. Então, a linguagem aceita é aquela que resolve. Decidida é aquela que verifica se faz parte. Decisão. Bom, aí eu preciso falar sobre a máquina de Turing. Esse é o nosso querido Alan Turing. É um cara fantástico, tanto que o prêmio Nobel hoje da computação tem o nome de Prêmio Turing, por causa desse camarada aqui, que dedicou a sua vida aí na computação. Ele é um matemático, cientista da computação, criptoanalista, inclusive ele teve uma participação na Segunda Guerra Mundial exatamente por isso. Ele participou do lado
britânico, né? E ele construiu um sistema, não me lembro exatamente o nome, era uma bomba que pegava as mensagens que o pessoal do Oriente lá estava mandando, né? A Rússia estava mandando, a União Soviética na época, na verdade, para conversar decisões estratégicas. Eles conseguiam detectar o sinal disso e decodificar, né? Olha a participação. Então, na verdade, o pessoal da União Soviética nem sabia que o pessoal da Grã-Bretanha estava já tendo essas mensagens recebidas. Então, assim, é muito legal. Convido vocês a ler da história dele, inclusive assistir 2 filmes que existem, né? O Breaking the Code, de 96, e o The Imitation Game, que conta a parte aí da vida do Alan Turing. E foi ele que criou exatamente esse conceito que a gente está falando de aceitação, não aceitação, em cima de uma linguagem. Então é a própria máquina de Turing, que é representada por isso. Ela foi criada muito antes da ideia da computação, efetivamente, né? Ela é uma máquina universal, a gente chama ela de máquina de Turing determinística. Ela funciona como se fossem computadores elementares, emulando uma parte lógica. Ela foi idealizada aí muitos anos antes, como eu acabei de comentar. E o determinismo veio do fato de predizer o seu comportamento, né? De falar que está ok ou não ok. Então perceba que existe uma fita, existe um cabeçote que escreve naquela fita. Essa fita pode se movimentar para a esquerda e para a direita, de acordo com uma leitura. Então tem um leitor para ver o que está escrito naquela fita e ele tomar uma decisão, né? Basicamente essa é a representação, mas a gente tem a representação computacional, que é o nosso propósito, né? Então, definindo aí a máquina de Turing, existe essa fita infinita que caminha nos 2 sentidos, dividida em células, que a gente pode escrever dados de entrada, pode escrever símbolos de uma cadeia, de uma linguagem. Olha o que eu estou falando. Existe um cabeçote que vai ler ou escrever naquela fita. A gente tem que falar para o cabeçote se ele quer ler ou escrever. Existe um registrador de estados para falar em que estado atual a máquina está, para falar se vai ser aceitação ou não, ou estar um estado parcial aí. E existe uma função de transição, que dado um elemento lido na fita pelo cabeçote, ele vai saber o que ele tem que escrever, ele vai saber para qual estado ir, e ele vai saber para que lado a fita tem que se deslocar, para a esquerda ou para a direita, né? Então, um programa que sempre for escrito em cima de uma máquina de Turing, ele vai especificar um conjunto finito de símbolos dessa fita, que inclui os símbolos daquele alfabeto, inclusive o símbolo em branco, ou vazio. E tem um conjunto finito de estados, que são os estados que a nossa lógica, né, programada lá pela máquina de Turing, pode estar. Existe o estado inicial, que é onde a gente começa o nosso processamento. Usa-se a máquina de Turing para ir mudando em estados. Existem outros estados parciais, existem 2 estados finais. O estado de aceitação e o estado de não aceitação, para a gente saber se, por exemplo, uma determinada cadeia em cima de uma máquina de Turing ela vai ser aceita ou não, né? E existe então uma função de transição φ aqui, que essa função de transição ela define para todos os estados, com exceção dos estados finais de aceitação e não aceitação, que a partir da leitura de um símbolo na fita, a máquina ela vai se deslocar para um determinado estado, vai escrever alguma coisa na fita e vai se deslocar para a esquerda ou para a direita. -1 para a esquerda, mais 1 para a direita. Então, por exemplo, se a gente tiver a transição do estado Q lendo S, sendo igual, você muda para o estado Q', vai escrever S' e vai se deslocar para a esquerda ou para a direita de acordo com o valor que a gente leu, né? Bom, isso daqui é mais capricho. Isso daqui é uma ilustração de uma máquina de Turing, então ela se aproxima muito com uma máquina de estados. Quem já estudou alguma coisa de computação se aproxima muito com o diagrama de estados lá da UNL. Nota que a gente tem um estado inicial, temos um estado de aceitação, um estado de não aceitação, e nós temos aqui a tabela de transição. Perceba que o nosso alfabeto só aceita cadeias de 0 ou 1, existem 6 estados, então existem 3 estados parciais, tirando o estado inicial e os 2 estados finais. O que a gente pode representar na nossa fita como elemento é 0, 1 e o vazio.
E a partir dessa tabela a gente consegue construir a nossa máquina de Turing. Ó, vou fazer a construção dos dois primeiros itens. No estado 0, se ele lê 0, a gente vai manter no estado 0, vai escrever 0 na fita e vai deslocar a fita para a direita. No estado 0, se ele lê 0, ele vai manter no estado 0, vai escrever 0 na fita e vai deslocar para a direita. Vou pegar o B aqui, por exemplo. No estado 0, se ele lê vazio, que é o branco, ele vai deslocar para o estado 1, ele vai escrever branco na fita e vai deslocar para a esquerda. Então, se eu estou em estado 0 e se ele lê o branco, ele vai se deslocar para o 1, vai escrever branco na fita e vai deslocar a fita para a esquerda. Então percebe que essas transições aqui, essas setas que a gente tem no nosso diagrama, que é um grafo, na verdade, orientado, ele acaba sendo construído aí com base nessa tabela de transição. Então, vocês vão ver como escrever a máquina de Turing para aceitar números binários, enfim, para palíndromo, né? Quando você tem uma expressão que você lê ela da esquerda para a direita, ABA, e você lê da direita para a esquerda, que também é ABA, dada essa cadeia numa máquina de estados, uma máquina de Turing, a gente vai parar num estado de aceitação para falar se aquela cadeia ela é um palíndromo ou não. Enfim, um número capicual, né? Quando essa mesma questão do palíndromo serve para número. Por exemplo, 0, 1, 0. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é a mesma coisa. Então a gente poderia construir uma máquina de estado para verificar se dado uma cadeia no início, a partir das transições, ele vai chegar no estado de aceitação ou não aceitação. Então, por exemplo, 1, 1, 1 tem que chegar no estado de não aceitação para um número capicual, né? Por quê? Não, desculpa, 1, 0. Porque na hora que eu leio da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não é a mesma coisa. Então é legal pra caramba construir isso. E aí essa é a ideia da disciplina de linguagens formais e autômatas. Bom, então a gente vai dizer então, eu vou falar essa questão desse slide aqui, que uma máquina de estado ela aceita uma determinada cadeia, se a partir do estado inicial ele finalizar aqui no estado de aceitação. E não aceita uma cadeia se terminar num estado de não aceitação ou em qualquer estado intermediário, né? Que é o que a gente está falando aqui. Então, basicamente, a máquina de Turing ela tem 3 aplicações: reconhecer linguagens, calcular funções e trabalhar com problemas de decisão. Por isso que a gente está falando dela, fazendo essa análise aí da NP-completude, né? Nessa fronteira aí da computação. Bom, então, como definição agora de tudo que a gente viu quando a gente fala que um algoritmo ele tem solução em tempo polinomial, o problema é solucionado em tempo polinomial determinístico se existir uma máquina de Turing determinística que solucione em tempo limitado ao polinomial. Então tudo que a gente viu, a gente conseguiria escrever uma máquina de Turing para poder resolver esses problemas. Uma máquina de Turing determinística equivale a um algoritmo determinístico. E aí a gente pode classificar os nossos problemas: P, NP, NP completo, NP difícil, que é o NP hard. De que forma? O problema P tem a ver com um polinomial, com a questão determinística. Então são os problemas que podem ser resolvidos, que a gente tem uma solução determinística em tempo polinomial, com base no tamanho da entrada. Ou seja, existem algoritmos de complexidade ordem n elevado a k. Então tudo que a gente viu até agora, pesquisa, ordenação, busca em grafos, melhor caminho, árvore geradora mínima, classificação de arestas e vértices, são problemas da classe P. Então o P é uma referência para tempo determinístico polinomial. E o que significa o tal do NP? Não determinístico polinomial. Consiste naqueles problemas que são verificáveis em tempo polinomial. Ou seja, dada uma solução para um problema, podemos verificar se aquela solução ela é válida em tempo polinomial. A gente não consegue resolver em tempo polinomial, mas dada uma entrada, a gente verifica se aquela entrada ela é resolvida por aquele problema em tempo polinomial, né? Então, NP é uma referência a tempo não determinístico polinomial. Então, em geral, são mais difíceis, são problemas aí mais difíceis de trabalhar. É mais difícil resolver um problema, isso que
Na verdade aqui eu até me atrapalhei para falar, mas aqui o que eu estou querendo dizer é que é muito mais difícil você resolver um problema do que verificar uma determinada solução. Por isso que tem alguns teóricos que falam que existe um problema que está em NP, mas que não necessariamente não está, que não esteja em P, né? Então, uma análise do P e o NP. Vocês concordam que é possível verificar uma solução para um problema de classe P em tempo polinomial? Porra, claro que é. Se a gente já consegue resolver aquele problema em tempo polinomial, verificar um problema em tempo polinomial também é possível. Então, o P está contido em NP, né? Só que a dúvida é, P é um subconjunto ou não de NP? Mais diretamente, o P ele é igual a NP? Talvez a razão mais forte para acreditar que o P seja diferente de NP, e veja, não é definido na computação isso, é que existem os problemas NP completos, que a gente vai ver agora, mas por enquanto, então, uma possível representação é que o P seja diferente de NP, né? Então a gente teria uma representação de conjuntos assim. Agora pensando no NP completo, informalmente a gente vai estar definindo ele aqui como sendo um problema nessa classe. Se ele for um problema NP, ou seja, ele é um problema que é decidido em tempo polinomial, ele for tão difícil quanto qualquer outro problema que esteja em NP. Calma, é confuso, mas é isso mesmo. Os problemas NP completos, eles possuem uma relação entre si, de tal modo que se a gente provar que um problema NP completo ele pode ser resolvido em tempo polinomial, todos os outros também vão ser resolvidos em tempo polinomial. E a gente vai conseguir concluir que o P seja igual a NP. Louco isso, né? Bom, com relação a isso, existe uma forte corrente na literatura que acredita que os problemas NP completos são intratáveis. Uma vez que não existe avanço significativo na direção, ou seja, não existe uma resolução em tempo polinomial. Dessa forma, P e NP seriam diferentes, só que não é possível a gente concluir nada. Em certo sentido, os problemas NP completos são mais difíceis de NP, porque além deles serem decididos em tempo polinomial, que é essa questão dele ser NP, a gente tem que provar que ele é tão difícil quanto outros problemas NPs. Uma forma de comparar essa dificuldade é a redução de problemas, que é algo que eu não gostaria de aprofundar aqui. Eu mesmo só tive profundidade disso no doutorado, mas eu também fico incomodado como professor se eu não comentar rapidamente com vocês, né? Mas a definição, então, formal do NP completo é: um problema de decisão vai ser NP completo se ele for NP, e se existir um outro problema que a gente consiga reduzir polinomialmente aquele problema, e esse outro problema também seja NP. Resumindo, se é descoberto um algoritmo determinístico polinomial para um problema NP completo, ele também vai se tornar P. E de acordo com as propriedades acima, todos os outros problemas NP completos também serão. Por isso que as pesquisas em cima de P e NP se concentram nos NP completos. O NP difícil, ele é mais chato ainda que o NP completo, porque ele tem uma característica muito parecida com o NP completo. A gente consegue provar que é possível reduzir um problema para ele polinomialmente, e esse problema é NP, mas você não consegue provar que aquele problema seja NP. Por isso que a gente fala que é NP difícil ou NP hard. Então, a gente satisfaz a propriedade 2, mas não necessariamente satisfaz a propriedade 1. Então, uma possível relação aqui é que o NP completo ele esteja dentro do próprio NP. Uma possível relação, né? Agora, a questão de redução de problemas. Dado um problema que a gente tem, esse 1, ele ser reduzido a um problema 2, quer dizer o quê? Que toda instância do problema 1, a gente consegue reformular ele em cima de instâncias do problema 2. E a resposta que a gente obter nesse problema 2, ela vai ser idêntica se a gente estivesse trabalhando com o problema 1. O algoritmo de redução ele tem que ser polinomial, né? A gente consegue fazer ele num tempo determinístico. E se o problema 1 ele é redutível no problema 2, então 1 não vai ser mais difícil do que 2. Concorda? Então 2 é considerado pelo menos tão difícil quanto o problema 1 que a gente teve até agora. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente está trabalhando aí com equação linear. A gente tem a equação aqui de ordem 1 e de ordem 2. Essas instâncias do ax mais b pode ser reduzido, pode ser escrito por um problema se tivesse o elevado a 2.
desde que o x elevado a 2 estivesse com zero, porque isso daqui é a mesma coisa, e a solução disso é exatamente igual àquilo. A gente pode reduzir um problema no outro, e para representar isso a gente representa dessa forma, né? Essa analogia toda a gente pode fazer com linguagens. Esse mesmo conceito de redução a gente trabalha com linguagens, que é o que a gente estava falando até agora, né, da linguagem que é aplicada por uma máquina de Turing. Então, uma linguagem L1, ela pode ser transformada numa linguagem L2. A redução ela pode ser computada por uma máquina de Turing polinomial. As cadeias de símbolo de L1 têm que pertencer a L2, e L1 e L2 pertencem à mesma classe de problema, consequentemente, né? E aí surgiu o nosso querido Arthur Cook, que criou o teorema de Cook, que foi o cara que conseguiu definir o primeiro problema NP completo, porque vocês concordam que essa definição ela acaba sendo recursiva, porque eu deveria ter um problema para provar que ele era NP completo, reduzindo aquele problema para o problema que a gente está. Mas qual que é esse problema? Então foi o tal do Cook que criou o problema da satisfatibilidade booleana, né, com o seu teorema de Cook. Ele é um professor ainda da Universidade de Toronto, um cientista da computação matemático. Ele é o pai da teoria da complexidade computacional. Inclusive, por esse teorema, ele ganhou o prêmio Turing, né, o Nobel de Turing, que a gente acabou de falar do Turing, em 82. Né? Recente, olha como é recente essa área da computação. É uma área em aberto. Então, qual é a definição? Né? A definição dos problemas NP completos, ela é, de certa forma, recursiva. Eu acabei de falar isso. Então, qual que é o problema base? É o problema da satisfatibilidade booleana, que foi criado pelo teorema de Boolean, que a gente fala que é o problema SAT. O que é esse problema? Não vamos entrar nos detalhes deles, mas só para vocês saberem. Ó, já estourei meu tempo, mas eu acho que eu preciso dessa complexidade, dessa calma para explicar, porque é um assunto enroscado, né? Vocês estão percebendo que é enroscado. Mas vamos lá. O problema SAT é o seguinte: a gente vai escrever uma expressão booleana que vai ter n conectivos, A, B, C, D. Essas expressões booleanas só é possível ter true ou false, é claro. Vocês viram lá na matemática discreta. E a expressão booleana ela só pode ser escrita com o not, né, o and e o or. E é necessário determinar se há uma atribuição satisfatória para um determinado valor. Então, dado uma expressão grandona, a gente quer ver se essa expressão ela vai retornar 1 ou 0. Né? O teorema de Cook nos diz que este problema ele é um problema NP completo. O teorema de Cook é de 71, também conhecido aí pelo teorema de Cook-Levin, porque a gente teve um outro rapaz lá, o russo-americano Leonid Levin, que trabalhou em cima disso. O Levin publicou em 73 um artigo que trabalha com isso, dizendo que existem outros 6 problemas universais parecidos, né? Ou seja, problemas que fazem parte a NP completo. E o teorema de Cook, ele escreveu um artigo um pouco mais de 7 páginas, intragável de ler. Eu não consegui ler o artigo, está na internet. É muito difícil, tecnicamente, de ler. Que comprova que o problema de satisfatibilidade booleana ele é um NP completo. O que ele fez, resumidamente? Ele criou uma linguagem, criou uma máquina de Turing genérica e conseguiu provar que aquela máquina de Turing genérica ela se reduz ao problema de satisfatibilidade, a esse problema da expressão booleana que vai ter apenas nots, ands e ors. Foi isso que ele fez, né? E a partir disso, então aqui a gente tem um problema de satisfatibilidade, outros problemas puderam ser reduzidos a partir da satisfatibilidade, então a gente tem uma lista grande aí de problemas NP completos, que são aqueles problemas que a gente não tem muita informação, né? E aí, falando desses problemas intratáveis, né, a gente não pode deixar de citar do Richard Karp. Ele identificou os 21 primeiros problemas que pertencem a essa classe de NP completude, o NP completo. Posteriormente, outros problemas foram identificados. Então, convido vocês mais uma vez a folhear o livro Computer and Intractability, que é um guia da teoria da NP completude. Esse livro que eu comentei com vocês, que eu estudei no meu doutorado, ele tem um apêndice lá que apresenta um material muito completo em relação a esses problemas, NPs, provas, enfim. Eu tinha até preparado uma redução de problema aqui para vocês, trabalhando com grafos, com clique, mas eu achei melhor não colocar, né? Eu acho que nem se a gente tivesse concurso normal eu colocaria, porque é enroscadinho mesmo, e a gente estaria fugindo um pouquinho aí do nosso foco.
né? E fechando então agora o nosso curso, finalmente, a maioria dos problemas que a gente tem aí, que de interesse, eles estão na classe NP completo. Então, por exemplo, determinar uma sequência de DNA que se assemelha a um fragmento, procedimentos quanto à predição de estruturas de proteína, afirmação matemática se ela tiver aquela prova curta. Então, assim, como a gente não tem isso, a gente tem um problema em aberto que é provar se o P é igual a NP. Se o P for diferente de NP, possivelmente uma representação seja essa. A gente vai ter o P como subconjunto de NP, o NP também subconjunto de NP. A gente tem os NP hards, que é uma interseção com o NP, mas também a gente não sabe o que acontece. Caso contrário, se o P for igual a NP, a gente tem tudo aqui igual. Como eu comentei com vocês, esse problema P versus NP ele é um dos problemas do milênio. Então, o instituto lá, o Clay Mathematics Institute, ele criou 7 problemas matemáticos, ofereceram um prêmio de $1 milhão para quem resolver. São esses 7 os problemas que a gente tem desde 2000. Desses, se eu não me engano, foi resolvido recentemente o problema de Poincaré, que tem a ver com partículas. E o PNP ainda é um problema em aberto. Então, se vocês resolverem, vocês vão estar ganhando esse $1 milhão. Além disso, vocês vão trazer um baita do avanço para o mundo da computação, né? Porque se o P fosse igual a NP, várias questões que a gente tem seriam triviais. O transporte de produtos e pessoas seria muito mais rápido e barato. As indústrias produziriam muito mais rápido. Tradução em tempo real, automática, reconhecimento de visão, previsão de tempo de terremotos, de tsunamis. Criptografia. Hoje a criptografia funciona porque ela é baseada em fatoração, números muito grandes para converter alguma coisa na criptografia. E se o P fosse igual a NP, então a criptografia seria quebrada assim, né? Atualmente, só para vocês saberem, existem 116 provas de P quanto a NP registradas. Em 2016 existiram 6 tentativas, 4 foram iguais e 2 diferentes. A partir de 2016 não tivemos nenhuma atualização em relação a isso. Então eu finalizo o nosso curso com algumas frases marcantes aí dos papas da computação. Por exemplo, o Karp fala: eu acredito intuitivamente que P seja igual a NP, só que é só uma intuição. O próprio Cook fala: P ser diferente de NP não vai ser resolvido nos próximos 20 anos e com novas técnicas. Aí tem o Eric Allender, que também é um cara danado aí da computação, aumenta inclusive a estimativa dele aí de 25 anos, enfim. Gente, é isso. Eu finalizo o nosso curso, reforçando então que o trabalho que eu vou deixar disponível para vocês é entregar o que vocês não conseguirem entregar até o dia 15 às 23h59, dia 16 eu solto a nota de vocês. Eu já estou finalizando o que vocês já entregaram até então. Eu acredito que não teremos problemas aí quanto à nota, mas se esforcem, finaliza, a gente já está nessa etapa final, tenta entregar todas essas questões aí. E queria encerrar, né, agradecendo ter tido o privilégio de estar com vocês nesse semestre. Gostaria muito de ter sido presencial, eu tenho certeza que as nossas aulas seriam muito melhores, porque com a participação de vocês dá um outro nível, né, para a aula, exige muito mais da gente, inclusive. É uma matéria super complicada, eu espero que com cuidado, com carinho, né, que eu tive aí para preparar, gravar os vídeos, estar nos plantões, conversar com vocês por WhatsApp, pelo Teams, vocês tenham conseguido absorver, né? E assim, eu tenho certeza que a gente vai estar trombando em outras disciplinas do BCC. As engenharias de software possivelmente estarão comigo, né? Talvez uma estrutura de dados 2, não sei. Mas é isso, gente, ó. Desejo sucesso para vocês. Na próxima terça-feira eu ainda vou estar de plantão de dúvidas, tá? E aí na sexta-feira eu solto a nota. Se a gente tiver algum impedimento, eu vou fazer algum trabalho, alguma coisa para vocês fazer as reavaliações, né, o nosso exame. Mas isso daí eu solto tudo na sexta-feira que vem. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Aquele abraço.